Pois muito bem, pessoal. Voltando aqui à nossa série de podcasts, estamos agora com a nossa terceira entrevistada, mulheres empreendedoras, jovens mulheres empreendedoras. Tivemos um grande sucesso com o primeiro episódio, a Nancy da Helpcar, depois foi a Carol da Geart. Nós tivemos uma conversa maravilhosa com a Carol, uma menina muito jovem em ascensão, e vai longe. Carolzinha vai longe, viu, Carol? E agora nós temos aqui uma das pessoas maravilhosas, mãe dedicada, jovem empreendedora e, por incrível que pareça, com uma história fantástica para contar para vocês. E ela está fazendo uma grande diferença na minha vida pela profissão que ela exerce. Em momentos tão difíceis hoje, nós estamos aqui hoje com a Carol Bessa, fisioterapeuta, terapeuta e também mãe do nosso querido Noah. Seja bem-vinda, Carol. Muito bom dia, muito obrigada, Cleito, pelo convite. É muito importante esse reconhecimento. Quando nós estamos aqui, nós entendemos que carregamos uma história, carregamos uma missão, carregamos, muitas marcas, né. E como você falou, sou uma jovem empreendedora. Vou me apresentar, sou a Carol Bessa, sou fisioterapeuta já há 10 anos. Sou casada com o Wellington, sou mãe do Noah de 5 anos. O Noah é uma criança com necessidades especiais, ele tem uma encefalopatia epiléptica e desde o seu nascimento até agora, nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos rotinas que, demandam tempo, demandam resiliência, paciência. E também sou e carrego isso dentro de mim, sou cristã, carrego valores cristãos, e eu sei que tenho levado isso por onde eu vou, em tudo que eu faço, e é um prazer poder ser alguém que promove saúde, porque eu entendo que o meu meio de vida está ligado à minha missão de vida. E eu amo cuidar de pessoas, eu amo promover saúde, e como é bom saber que tem muitas pessoas que já foram impactadas através do meu trabalho. E eu sou uma delas, diga-se de passagem, viu? Eu sou uma pessoa que tem participado muito do seu trabalho, né? Você e da Lili, né? Isso. E isso tem dado um resultado maravilhoso. Mas me diz uma coisa, existe no Brasil um certo conceito, ou até mesmo um preconceito, sobre a questão do pilates, né. As pessoas preferem fazer academia e até crossfit, por causa daquela agitação, tudo mais, tal, né. E veem o pilates até como uma filosofia, uma coisa zen, uma coisa meio ioga, né. Sim, Mas, na prática, como aluno de de pilates. pilates, a gente vê que é totalmente diferente. Eu como que você consegue descrever o pilates para o nosso público, pra nossa geração? Exatamente. Não só você, mas muitas pessoas que chegam até o meu espaço, chegam com uma ideia um pouco até distorcida, né. Pensam que pilates é só para idoso, pensam que pilates é só alongamento, pensam que pilates é só para quem tem alguma dor, algum problema de saúde, alguma dor na coluna principalmente, que é o maior nosso maior público, mas hoje o pilates tem sido um estilo de vida, né, tem se tornado um estilo de vida. Hoje nós percebemos que temos público que procuram pilates como uma atividade física, por não se identificar com musculação, não se identificar com outras atividades físicas, e vem até o nosso encontro, né. E temos o outro público que de fato é um público muito maior, que é o público que muitas vezes vem por indicação médica. Hoje,
os médicos realmente estão reconhecendo o Pilates como uma atividade terapêutica, uma atividade que vai, de fato, melhorar a qualidade de vida, né, daquele paciente. Então, nós temos esses 2 públicos. E quando eles chegam, né, tanto o público que vem por indicação médica, como o público que vem por uma atividade física, os 2 públicos se surpreendem, porque é uma atividade completa, é uma atividade que tem um nível de exigência altíssimo, porque requer uma concentração, requer, respiração associada aos movimentos, requer um controle de movimento durante a execução daquele exercício, e o mais importante é o que a gente vê a evolução dessas pessoas em poucas aulas. Menos de 1 mês, tem pacientes que já relatam uma grande evolução em todos os aspectos. Carol, eu tenho uma preocupação muito séria, eh, eu preciso sempre me mexer, até estávamos conversando há poucos minutos, dizendo que eu fico sentado basicamente 10 horas por dia, Sim, né, e isso já interfere até na minha coluna, na minha saúde, e eu sempre tive o cuidado de ter um acompanhamento próximo. Então quando eu fazia a academia, quem me acompanhava era a Natália, uma excelente fisioterapeuta, pessoa que eu amo demais, e ela conseguiu, também quebrar um pouco dos paradigmas que eu tinha sobre academias. É uma excelente profissional, você tem que ver como que a Natália se preocupa com a pessoa, e eu sempre gostei de ter alguém próximo de mim quanto a isso, né. Hoje a Natália, ela está se despontando muito bem, graças a Deus, né, ela tem muitos clientes particulares que ela faz no condomínio e tudo mais, e tá também em uma academia aqui próxima na Avenida Santos Dumont, com a agenda extremamente cheia, graças a Deus. Natália, um beijão para você, tá, Deus te abençoe. E quando eu retornei ao cardiologista, tudo mais, que eu fiquei um período, impedido pelo cardiologista devido a algumas alterações cardíacas, aí eu tive que fazer umas bateria de exames. Quando concluiu aquela bateria de exames, ele foi bem enfático em me dizer: "Agora você tem que fazer pilates". E eu não tinha nenhum outro nome de confiança e de referência a não ser Carol Bessa, pelo desempenho que você tem feito, pelos resultados que você tem apresentado. Eu disse: "Eu vou falar com a Carol". Mas é realmente o que você tem falado, a gente chega com a perspectiva diante do pilates, sim. né, pensando que vai ter um incenso, que vai ter um zoom, e não gente, é impressionante. Cada máquina que ela O faz nível de 40, exigência é altíssimo. altíssimo, né, altíssimo, e tá eu e minha esposa, Isso, estamos fazendo. Eu aconselho vocês sempre fazerem isso em casais. Isso melhora o relacionamento do casal, isso é melhora verdade. o desempenho do casal e até Conexão, gera conexão. a conexão, é verdade. Então eu e minha esposa estamos fazendo juntos, e tem dado um resultado fantástico. Em menos de um mês, como você falou, Isso, eu já tive um destravamento que a própria academia demorou ter 90 dias, mais ou menos, sim, para eu chegar no nível que eu cheguei. E a exigência é alta e vocês ficam na cola da gente, é. próximo E demais. sabe qual o grande diferencial para obtermos resultados tão satisfatórios e tão imediatos? É porque você está fazendo uma atividade física sob orientação de um profissional fisioterapeuta. Lá no nosso espaço, todas as profissionais são fisioterapeutas, porque aqui no Brasil, o Pilates ele pode ser ministrado tanto por fisioterapeutas como por educadores físicos. Mas lá no espaço Equilíbrio, nós trabalhamos apenas com fisioterapeutas. E então o grande diferencial é esse, porque você vai ter um profissional que vai estar ali orientando do início ao fim, vai estar ali corrigindo, vai estar, direcionando exercícios que são indicados para você, para a sua patologia ou para as suas demandas, né. E vamos adaptando. Se passamos o exercício para o Cleiton, foi difícil naquele momento, a gente adapta. E se não foi possível naquele momento, em outro momento nós tentamos novamente aquele exercício, mas sempre com essa
observação que faz toda a diferença, que é um profissional que está ali do seu lado e lhe orientando. E você não se sente aquele derrotado que não conseguiu executar aquela demanda, Isso, né, é muito humanizado o que vocês fazem, né, porque muitas vezes você está lá numa academia, tal, e você se frustra, porque você queria correr 3 quilômetros e não aguentou 500 metros, é né, você verdade. queria levantar 10 quilos, não aguentou 2,5 kg. Aí você fica até meio frustrado, né. Mas no pilates não, vocês não permitem que essa imagem chegue até nós. Vocês fazem uma anamnésia, isso aconteceu comigo, Isso, vocês fazem uma anamnésia, em cima da anamnésia vocês fazem um planejamento, é isso, né, um exatamente, planejamento de exercícios, e eu no começo eu estava travado, eu não consegui. Aí a sua verdade. equipe, de uma forma muito singular, conseguiu fazer com que: "Ó, você não conseguiu agora, mas eu vou adaptar". Nossa, eu me senti tão bem Isso quando é a bom, pessoa olha para você e diz: "Ó, você não conseguiu agora, mas eu vou adaptar para que você consiga". E eu consegui. Na segunda vez eu cheguei muito mais empolgado, né. Essa humanização que vocês fazem é toda a diferença no tratamento, é né, verdade, toda a com diferença. certeza. E que faz os resultados serem mais rápidos. Exatamente. E assim como o Cleiton, existem muitas outras pessoas que chegam, né, com limitações, não só limitações, advindas de uma rotina de trabalho, de passar muito tempo numa só posição, mas também limitações por conta de diagnósticos médicos, né, uma artrose, uma artrite, uma hérnia de disco, uma bursite, uma tendinite, pessoas que muitas vezes estão até limitadas em atividades do dia a dia, como pegar um objeto em um instante, né. Então nós entendemos que naquele momento, o paciente, o aluno, ele pode não conseguir realizar aquela atividade, mas nós entendemos que ele sim, com o passar das aulas, dos dias, com exercícios direcionados, futuramente ele vai sim conseguir. É muito prazeroso, Cleiton, a gente chegar e ouvir um paciente dizer: "Carol, eu não estava conseguindo me sentar no chão com o meu neto, porque a minha coluna ela não permitia, a dor que eu sentia, eu ficava travada". E hoje, essa mesma paciente chega: "Carol, eu estou realizada, porque eu consigo sentar no chão e brincar com o meu neto. Eu consigo fazer coisas que eu não conseguia antes. Isso é muito prazeroso. E deixando claro que o pilates ele não é concorrente da academia, a pessoa pode fazer academia e pilates. Exatamente. As 2 atividades, elas se complementam, elas caminham juntas, né. Então, a gente entende que, eh o paciente, ele se beneficia das 2 atividades. Ele pode sim, eu tenho muitos pacientes que são praticantes de beach tênis, são praticantes de crossfit, são praticantes de corrida de rua e associam o pilates à rotina de treinos, e esses pacientes relatam uma melhora até no condicionamento físico na outra atividade que eles realizam, né, isso é muito Para um importante. desportista, por exemplo, o pilates é fundamental, já percebi Fundamental, isso, né. exatamente. Até para prevenção de lesões, Exatamente. porque existem atividades que têm um alto risco de lesão. Então a gente entende que, é melhor prevenir do que remediar, né. Entendi. É melhor a gente, prevenir uma lesão do que aquele paciente, ele ter que parar uma atividade porque ele lesionou alguma parte do corpo dele. Não, isso a gente fala em todas as atividades, né. Pode ser um médico, pode ser um mecânico, pode ser até um pedreiro, nada contra essa profissão, mas é uma Sim, profissão que exige muito do físico, né, exatamente. então o pilates ele já quebrou esse paradigma de ser uma coisa zen, e ele é muito mais profundo. Você teve algum caso de algum recuperação postural? De alguém que sofreu acidente ou algo nesse nível que passou pela sua, vamos dizer assim, pela sua assistência e teve um retorno positivo? Temos sim. Inclusive, minha paciente querida, a Nayara,
Ela é até recepcionista da academia onde o espaço é localizado, né. A Nayara, sofreu um pequeno acidente, ela estava ela estava caminhando para ir até um espaço, e ela meio que tropeçou em um batente muito pequeno, Coisa boba. coisa boba, e esse pequeno acidente resultou em uma cirurgia no tornozelo dela. Ela ficou muito tempo afastada, acho que foi uns 6 a 7 meses, e quando a Nayara chegou para mim, ela não estava nem colocando o pé no chão, ela estava com o pé muito edemaciado, muito inchado, né, ela se sentia insegura, e já no primeiro atendimento, ela teve uma grande evolução, porque ela conseguiu ter uma redução daquele inchaço, né, eu consegui movimentar o pé dela, que há muito tempo ela estava sem movimentar, e hoje a Nayara, ela já voltou às atividades normais dela, do dia a dia. A gente começou com o atendimento no consultório, né, e depois evoluímos para o pilates. Hoje a minha forma de metodologia de trabalho, quando vem pacientes, principalmente em pós-operatórios de fratura, o paciente ele passa um tempo comigo no consultório, e em seguida o paciente ele vai para o pilates, porque no pilates eu consigo dar prosseguimento ao tratamento, devolvendo a ele o quê? Mobilidade, devolvendo força para aquela musculatura, devolvendo estabilidade, equilíbrio, devolvendo segurança, confiança, né. A gente trabalha dessa forma, devolve tudo isso, promovendo qualidade de vida para aquele paciente. Principalmente devolvendo autoestima, né. A autoestima. Porque uma das coisas que eu comento muito para as pessoas, Carol, é o seguinte: a pior morte para um nordestino, eu pensei: "Ah, se morrer", a pior morte para um nordestino é ele ficar inválido dentro de casa, Exatamente, dependendo de outras pessoas, exatamente. né. Por quê? Porque ele vai estar literalmente inativo e vendo a casa cair, e ele como infelizmente, não vou generalizar, Sim, mas é uma característica natural. Infelizmente, a maioria dos nordestinos são aquele homem provedor e deixa que eu resolvo tudo. Na hora que esse homem provedor para sim, e ele vê a casa caindo, eu estou exatamente agora com a narrativa de uma amiga minha, as coisas estão acontecendo, aconteceu acho que ontem ou anteontem, né. Eu vou me preservar a não dizer os nomes, sim. porque eu não consultei, não conversei com as pessoas, mas, se quiserem saber, me chame no privado, se ele me autorizar, eu passo para vocês as informações que são verídicas. A uma a irmã de uma amiga minha, ela tem um filho com deficiência não, é com um grau de autismo muito elevado. Ela é técnica de enfermagem, mas ela parou a sua profissão para atender ao filho. Isso é normal, natural. Interior do Ceará, viu. O marido, então, resolveu arcar com todas as situações da casa. Isso também é uma coisa natural. Ela cuida do filho, eu cuido da casa. Sim. O marido dela caiu do andaime 10 metros. Meu Deus. A primeiro diagnóstico foi uma lesão na coluna. Isso está acontecendo agora, então não tem o diagnóstico fechado, nada, mas, Uhum. você já tremeu com a imagem da situação, né. Sim, O provedor teve um acidente que pode levar a uma situação grave com a mãe com o filho de um autismo sim. alto. Alto. É a sobrecarga virar sobre a mãe, Hum. né. Isso está acontecendo agora. Sim, Então, quando a gente fala de autoestima, isso é exatamente aí. Você cuida de família, não é é de verdade. pessoa, né. Ah, e eu estou orando muito, estou até vendo como é que eu posso ajudar essa grande amiga minha, né, mas as coisas estão acontecendo nesse momento.
Então não tem o diagnóstico fechado. Mas é isso que mais assusta as pessoas hoje, que elas não estão preparadas, É verdade. né. Você também teve uma situação assim com o seu filho, o Noah, que num período ele teve que ter uma atenção muito próxima à sua devido à patologia dele, e você teve que equilibrar toda a estrutura familiar, né. Exatamente. As pessoas não entendem isso. Como foi essa fase sua? O Noah, já nos primeiros dias de vida, começamos um processo de investigação, porque ele já demonstrava sinais de que tinha algo Diferente. diferente, né. E nesse processo de investigação, eu estava no meu pós-operatório, porque eu fiz uma cirurgia, foi uma cesárea, e eu não tive esse período de pós-operatório tranquilo, né, no sentido de Não deu tempo de não descansar. deu tempo, né, e nós fizemos vários exames, e aí descobrimos que o Noah tinha epilepsia, mas até então, nós não tínhamos um diagnóstico, qual era a causa daquela epilepsia. E aí o período mais desafiador, mais difícil foi quando o Noah internou, ele não tinha nem 1 mês de vida, foi a primeira internação dele, ele passou 7 dias internado. Vol Foi um século, né. voltamos para casa, aparentemente estava tudo bem, mas depois de 2 semanas tivemos que voltar ao hospital. Essas 2 semanas, resultou em 60 dias de internação, porque o Noah, ele teve muitas crises epilépticas, eu acredito que teve um momento que ele chegou a ter, aí no mínimo 60 crises, uma atrás da outra. E nesse período, estávamos na época do Covid. O Noah positivou para a Covid. Quando o Noah positivou para a Covid, ele já foi direto pra UTI, porque ele ficou, em um estado gravíssimo de saúde. Isso o Noah tinha 2 meses de vida, no máximo. Então, entre UTI e enfermaria, ele passou 60 dias internado, né. E realmente, como você falou, mudou toda a dinâmica da família, mudou dinâmica de trabalho, mudou dinâmica de vida, vem a questão emocional, vem o medo, né. São muitas coisas que a gente acaba enfrentando, mas a gente tem que tentar e conseguir ao mesmo tempo ser forte, porque tem alguém que precisa da gente, né. Mas, graças a Deus que no meio dessa jornada, eu sempre encontrei pessoas que puderam me ajudar, pessoas que, estiveram comigo nessa rotina árdua. E graças a Deus hoje o Noah, ele é uma criança que tem as demandas dele, né, de rotina, ele faz terapias, faz fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, mas nunca encontramos uma doença de base. Fizemos já uma análise genética nele, só que não foi detectada nenhuma síndrome. Então hoje nós sabemos que o Noah tem epilepsia, mas não sabemos qual foi a causa dessa epilepsia, né. E como você falou, é uma família toda que sofre aquilo. Então eu acredito que isso fez toda diferença fez ainda mais diferença na minha atuação profissional, porque naquele momento eu precisei de profissionais que cuidaram do meu filho, profissionais que tiveram empatia, profissionais que escutaram a minha dor, que me consolaram em momentos que eu estava ali chorando, Desesperada. desesperada. Então isso me fez ter uma uma visão totalmente diferente da minha atuação. Eu sou uma Carol depois disso e outra Carol antes, eu separo, As eh, épocas. as épocas, né. Hoje eu sou uma profissional muito mais empática, hoje eu sou uma profissional, que se for preciso o paciente parar para eu escutá-lo, eu paro, como teve pacientes que,
Eu estava só com ele, só com essa paciente, e ela simplesmente começou a chorar. Eu parei o que eu estava fazendo para ouvi-la, porque naquele momento ela precisava ser ouvida, né. Então eu acho que um verdadeiro profissional é aquele que é humano, aquele que tem empatia, é aquele que vai para além de um diploma, vai para além de cursos, de pós-graduações. Ele tem que ser um ser humano. E o meu filho me ajudou ainda mais a ser quem eu sou hoje. Hoje eu vejo o Noah, ele tá com quantos Ele anos? tá com 5 anos. 5 anos, né. Eu vejo o Noah e acompanhei um pouco dessa tempestade que você passou, Sim, né, e realmente não era para qualquer um, né. Foi uma situação, assim, de inseguranças, de incertezas, né, mas nunca perdendo a fé, isso, né. exatamente. Eu posso dizer como espectador, de que o Noah é um milagre. É verdade. Né, eu posso dizer isso como espectador, o Noah é um milagre. Deus agiu demais na vida do Noah e na vida da família. E tudo isso ainda tendo que manter o seu empreendimento funcionando. Exatamente. É uma das coisas que eu mais valorizo na mulher brasileira, entendeu. A mulher brasileira, ela é uma pessoa que consegue, de uma forma brilhante, equilibrar a casa, a rotina da família com o empreendedorismo. Porque quando a mulher brasileira, ela se torna empreendedora, ela vai de corpo e alma, porque ela sabe da seguinte situação: "Se eu não fizer isso funcionar, ninguém faz", Verdade. né. Eu vi naquela época, você deixou de trabalhar por um período, Foi. né, isso é fato, para dar atenção ao Noah, e depois você começou a compartilhar o seu trabalho profissional com sua maternidade, com o Isso. Noah, né, e isso fez toda a diferença até para que você tivesse o estúdio que você tem É hoje. verdade. E o grande diferencial, Cleiton, que eu entendi e que a gente carrega isso para todas as áreas da nossa vida, que nós, precisamos de pessoas. Foi nesse período que eu estava com o Noah internado, que eu recordo brilhantemente da fisioterapeuta Poliana, a Poliana que estava ali no estúdio, no período em que eu estava ausente, e foi a partir daí que eu entendi que o meu estúdio, ele precisava de outras profissionais para que eu pudesse também lidar com as demandas fora do estúdio. Que é o que acontece hoje. Hoje eu consigo me ausentar do estúdio para levar o meu filho para terapia, porque quando ele vai eu fico um turno inteiro com ele na clínica, mas enquanto eu estou lá eu tenho outra profissional de confiança que está lá executando o trabalho dentro do estúdio. Mas no conceito que você deixou. Exatamente. Então, é muito importante a gente entender que, a gente pode sim e deve precisar e depender de pessoas. Mas, por mais que em alguns momentos eu me ausente do estúdio, eu sempre estou no estúdio, Presente de uma forma ou de de uma outra. forma ou de outra. Eu conheço todos os alunos, apesar de nem todos serem os meus alunos de forma direta, mas eu converso. Se o aluno da profissional Renata não compareceu, eu converso, chego: "Olá, sentimos a sua falta, por que que você não foi?". Então, eu entendo toda a dinâmica do meu espaço, então eu faço questão de ser participante de tudo dentro dele, para que ele funcione e tenha resultado, que é o que eu carrego. O nosso estúdio, ele está desde 2028, desde 2018, né, no mercado, já aí 8 anos, e graças a Deus é um estúdio referência na região. O nosso espaço é o maior e o mais completo, né. Hoje eu consigo, dentro do mesmo espaço, ter 2 profissionais trabalhando ao mesmo tempo, e dessa forma eu consigo colocar mais pacientes dentro daquele mesmo horário. Então,
eu fui entendendo que eu precisava crescer. Foi nesse período que eu passei com o Noah internado que me deu esse start para poder entender que eu precisava de pessoas comigo, para que o estúdio funcionasse no momento que eu não estivesse lá dentro. E, caso você não saiba, a coisa mais difícil foi eu conseguir uma vaga, né. É verdade. Gente, eu acho que eu demorei uns 3 ou 4 meses para conseguir uma vaga, né, porque tinha que coincidir o meu horário com o horário da minha esposa, com o horário do estúdio e com a demanda que o estúdio tem. É Vocês não verdade. têm noção de como que a Carol é procurada, mas ela é procurada não pelo Pilates, Pilates tem em tudo que é canto, É mas verdade. é pela humanização, do atendimento e principalmente porque ela consegue trazer a segurança ao aluno, e eu estou falando como aluno, trazer a segurança para o aluno do resultado. E os resultados acontecem porque nós conseguimos nos envolver diretamente no tratamento e ver os resultados. O atendimento se adapta à sua situação e você consegue, de uma forma bem simples, bem humanizada, resultados em pouco tempo, né. Eu É achei verdade. maravilhoso o que vocês E o fizeram. mais engraçado, Cleiton, que hoje, eh, o meu maior público vem por indicação de alunos que já são meus alunos, né. Então, muitas pessoas chegam: "Ah, fulano de tal indicou o seu espaço. Eu já fazia em outro espaço, mas o seu trabalho foi muito bem elogiado e eu quero fazer pilates no seu E espaço". vem pessoas de outras cidades e de outros bairros mais distantes, né. Exatamente, nós temos alunos e nosso espaço é na Messejana, temos alunos que eu já tive até um aluno que vinha da Barra do Ceará. Gente, para quem não conhece o estado do Ceará, é de leste a oeste, viu. É, sim, exatamente. Então, isso é muito prazeroso. Nós carregamos de fato uma missão mesmo, né, trazer qualidade de vida para as pessoas e como você falou, hoje lá dentro do estúdio nós temos famílias que são alunos, assim como você e sua esposa, nós temos outros casais que também fazem, nós temos mãe e filha, nós temos, eh Irmãs, né. cunhada, com sogra, nós temos um horário lá que é a filha, a sogra e a mãe, todas no mesmo horário, né, então isso é muito, muito prazeroso, ver que a gente alcança, não como você falou, não só uma pessoa, a gente alcança uma família, porque a gente entende que, aquela pessoa, ela faz parte de um contexto, ela está dentro de um contexto familiar, e que bom quando aquela família está ali sendo cuidada pela gente. Nossa, a partir do momento que você consegue abaixar e pegar uma colher que caiu no chão, segurar o netinho no braço, até mesmo fazer um carinho no cachorrinho lá no chão, já é uma coisa maravilhosa, É né. verdade, É. inclusive nós temos, filhos que patrocinam a mensalidade dos pais, porque diz assim: "A minha mãe tem que viver muitos anos de vida, porque eu a amo muito, mas também porque eu quero que ela veja o meu filho crescer, eu quero que ela possa brincar com o meu filho, eu quero que ela possa, ter Sa um tempo de qualidade com ele, sair no sentar, parque, brincar". ir na praia com o neto, né. Isso é muito prazeroso, né, eu escuto isso, né, dos filhos que patrocinam o pilates dos pais. Exato. Pois bem, eh, uma coisa que eu faço muito também, a gente humaniza muito o nosso atendimento, né. Eu trabalho com seguros, todo mundo sabe disso. A gente tenta humanizar o máximo possível isso. Você já teve situação de pessoas que veio de, como você mesmo falou, né, de acidentes, de lesões, repetitivas, a Isso, bendita da ler. isso. Eu sou um companheiro da ler também, porque eu fico ali. Sim, Gente, eu tive os 2 ombros afetados por tendinite, acredito. né, e tive que ficar um bom tempo parado, porque senão não resolve, né, não resolve. Você falou da atendente,
do seu espaço que ela machucou o pé, né. Sim. Eu tenho uma história, eu vou ter que falar o milagre, não posso falar o santo. É um médico de alto nível aqui do estado do Ceará, ele estava andando de bicicleta. Sim. Essas nossas estradas maravilhosas, essas ruas maravilhosas, né, então ele encontrou um buraco amigo, teve que parar e colocar o pé no chão. Ele fraturou o um osso do calcanhar. Meu Deus. Coisa boba, andando de bicicleta, parou no buraco, prendeu, colocou o pé no chão, acho que tinha um outro buraco, e ele é um médico bem renomado. Ficou um bom tempo, acho que 90 dias parado, né, 90 dias parado. Aí ele deu entrada com uma cobertura que nós temos chamada DIT. Perdão. Ele deu uma entrada na cobertura que nós temos chamada DIT, Diária de Incapacidade Temporária. As pessoas pensam que essa cobertura é nova, mas eu já trabalho com ela há mais de 30 anos. O salário médico é alto, muito acima do que seria o piso desculpa, o teto do governo. Então, vamos dizer que a pessoa ganhe R$ 20.000 e o teto do governo é 5. Se a pessoa ganha R$ 20.000, o condomínio dele é alto, Com certeza. a despesa dele é alta. De repente cai para 5.000, não dá. Não dá. Aí eles complementam com essa cobertura de diária de capacidade temporária, que foi o que aconteceu com ele. Mas o curioso não é isso, Carol. O curioso é que a esposa dele também é médica, vírgula, perito do INSS. Sim. A gente indenizou ele antes dele marcar a perícia do INSS. Porque o nosso seguro não depende da perícia do INSS. É só você levar os laudos, trazer as documentações, dar a entrada e a seguradora analisa e faz o pagamento. A gente fez todo o levantamento, toda a documentação, e ele recebeu a indenização da seguradora e sem nem conseguir marcar a perícia do INSS, sendo que a esposa é a perita. Meu Deus. Você vê a crise que é a coisa, né? Aham. Né? Então, hoje nós temos indenizações que fazem isso. Muitos dos seus clientes estão lá, algumas vezes até por patologias. Isso. E eles desconhecem esse tipo de cobertura, de poder receber uma indenização pela seguradora em vida durante um afastamento de trabalho por motivo de doença ou acidente. Isso ajuda eles até a pagar o pilates, até a pagar a academia, pagar o consórcio do carro e até a pagar o plano de saúde. Porque há um detalhe, você tem um plano de saúde, você para de trabalhar, sua renda cai, Exatamente. você passa a utilizar o plano de saúde, e aí o plano de saúde, que custava R$ 1.000, vai jogar na sua conta a coparticipação. Então você pagava R$ 1.000, vai pagar 1.500. Só que você está parado. E de onde é que vai vir essa renda? Quem Verdade. depende do INSS está lascado. E eu vou lhe dizer, eu vou lhe abrir um parênteses muito importante nessa sua narrativa. Um paciente como esse médico que você relatou, se ele tem a segurança de que enquanto ele estiver parado, ele mesmo assim vai conseguir cumprir com Os as compromissos. demandas, os compromissos, isso pode influenciar diretamente até na evolução do tratamento dele. Sim, Porque se um paciente, ele está em processo de recuperação e aquele paciente está sob um alto estresse ao redor dele, emocional, isso influencia diretamente no resultado daquele tratamento. Eu nossa, é digo sério. por experiência própria. Pacientes que têm um alto nível de estresse, alto nível de preocupação, são pacientes que demoram até mais para se recuperar, se comparado a pacientes que não estão sob altos níveis de estresse ao seu redor. E para que mais estressante do que uma pessoa que vai ter que parar de trabalhar, mas as contas elas não param de chegar,
as demandas continuam as mesmas, para que mais estressante do que um cenário desse? É. Lembrando, por exemplo, que quando nós falamos das contas de consumo, às vezes você até consegue Ajustar algo, tal, mas tem contas que não. não, por exemplo, um médico, por exemplo, ele tem a atendente que depende dele, ele tem a enfermeira, a técnica, ele tem Exatamente, todo um corpo docente que depende dele, né. Muitas mulheres empreendedoras como você também, abaixo de você, você tem pessoas que que dependem. dependem de você, Exatamente, né, que você não tem o luxo de parar. exatamente. Então assim, eu quero até parabenizar a BBS por dar essa segurança aos clientes e até mesmo essa agilidade, porque ela faz toda a diferença. Assim como a Nayara, que foi atendida por mim, muitos outros pacientes tiveram a perícia marcada depois que terminaram o tratamento, E às vezes até negada por conta disso. e às vezes até negada. E aí você imagina a demanda emocional que aquela pessoa está inserida. Um tratamento que deveria durar 3 meses, passa aí para 5 meses. Nossa, eu recebi uma notícia, de que havia uma demanda no INSS, acho que era de 3 milhões de pessoas e foram literalmente declinadas todas para que fossem voltada ao start para poder reiniciar Sim. a perícia, né. Foi uma jogada que fizeram, isso é notório, está em jornal, Aham. está nas notícias, né. Eh, Simplesmente declinaram uma quantidade muito alta de perícias para voltarem a fazer, eh, um reagendamento da perícia, né, pelo a demanda estava muito reprimida, então o que aconteceu com essa demanda reprimida? Venceu, Sim, então vão ter que restartar tudo, e assim fizeram. Eu acho isso uma certa crueldade, né, para quem depende do exatamente. serviço público. Claro, com Mas certeza. hoje você não precisa mais depender do serviço público. Existem seguradoras, existem produtos que garantem a sua renda mensal. Eu tenho um produto, Carol, que eu sei que você também tem, você também é uma assegurada, esse é o nome correto, né, que são diárias de capacidade temporária, como eu falei que eu garanto o salário da pessoa, e eu tenho a diária por internação hospitalar, Sim, né. Muitas pessoas confundem pensando que essas diárias de internação hospitalar é para pagar o hospital, não é, para pagar o CPF. Então a pessoa ficou internada, a seguradora indeniza ela pelos dias internado para pagar acompanhante, pagar a coparticipação do plano, pagar remédios, pagar tratamento, e isso faz toda a diferença. com certeza. E eu tenho uma indenização que eu acho fantástica, é as cirurgias. Como é essa indenização de cirurgia? A seguradora indeniza com um único cheque. Ainda existe cheque? Essa é a pergunta, né, ainda existe cheque, né? Eis a questão. Eis a questão. Mas com um único depósito, eu acho que eu vou ter que mudar o nome, né, Aham. porque eu acho que tem uma geração aí que não sabe o que é cheque, Sim, é verdade. né. Com uma única indenização em caso de urgência, emergência e acidente. Deixando isso na situação clara, um motoqueiro sofreu um acidente, isso é normal, Sim, não precisa nem ser o motoqueiro, porque a gente fala motoqueiro, a pessoa já pensa na profissão lá do motoqueiro. Mas uma pessoa que se desloca com moto, um administrador, um médico, um engenheiro, um aluno, um estudante, qualquer piloto, sofre um acidente e vai diretamente para o hospital. E aí ele vai precisar de uma tala, uma órtese, né, de isso, uma órtese. Isso aconteceu com a minha esposa quando nós viajamos, o seguro cobriu. Ela precisou de uma órtese porque ela teve um rompimento no ligamento cruzado do joelho. Então a gente tem que comprar uma órtese da perna inteira. E precisa também fazer alguns tratamentos, comprar algum remédio ou até mesmo pagar um médico para fazer uma cirurgia. A seguradora libera um único cheque de 5, 10, 15 ou 20 mil reais, especificamente para aquele tratamento. Seja urgência ortopédica, seja urgência
médica, tipo uma apendicite, um infarto, ou seja, uma emergência. Então a pessoa é indenizada para ajudar no isso faz toda a diferença no É, tratamento. isso mesmo, Cleito, porque eu recebo muito no consultório pacientes que têm plano de saúde, mas que não estão satisfeitos com o atendimento executado pelo plano de saúde. Porque, infelizmente, os planos de saúde, eles dão uma baixa remuneração pro profissional fisioterapeuta. E aí, aquele atendimento que deveria ser individualizado, Se torna uma demanda. se torna um atendimento em massa. Então, como é que você vai conseguir obter um resultado satisfatório se você um dia é atendido por um profissional, no outro dia é por outro profissional. No outro dia já é um terceiro profissional. Como você vai ter uma continuidade no seu tratamento se até mesmo o profissional não é o mesmo que está lhe acompanhando? E eu passei por isso. Quando eu falei da tendinite, né, eu passei por isso. Fizeram a acupuntura com eletrodos, né. Aham, A primeira vez tudo bem. No segundo atendimento, eu percebi uma pressa do profissional, porque ele que já queria ir embora, sim, né, já queria ir embora, então eu vi que o tempo foi curto, foi rápido e quando eu menos esperei o profissional tinha sumido. Era um outro profissional, né, não era o mesmo que tinha feito o início. Mas, por causa que demanda, é. por causa pura e Só simplesmente para você demanda. ter noção, muitas vezes, nessas clínicas que aceitam plano de saúde, às vezes são 10 pacientes no mesmo horário, só em cabines diferentes. Então, por que que eu trouxe, essa narrativa? Porque, nesse momento, o paciente ele pode até ter um plano de saúde, mas ele vai precisar de um recurso a mais para ir atrás de um profissional particular. E para isso ele tem que ter recurso. Para isso ele tem que ter recurso. Então hoje eu recebo muitos pacientes que inclusive até já fizeram 20 atendimentos no plano de saúde, voltaram para a consulta de retorno e o próprio médico disse: "Olha, você agora vai ter que procurar um profissional particular, porque você não teve nenhum resultado satisfatório". Quando as pessoas me procuram a BBS Corretora para ver plano de saúde, eu acho engraçado quando eles chegam assim para a gente e dizem assim: "Olha, qual que é o melhor plano de saúde que você tem? Porque eu quero ser atendido pelos melhores médicos". Sim, Eu não gaguejo. Eu digo: "Você sabe qual plano de saúde atende os melhores médicos do Brasil? Você sabe qual é? Nenhum. Os melhores médicos do Brasil não atendem planos de é saúde. verdade. Eles atendem consultório particular". Não estou menosprezando os médicos de planos de saúde. Eles têm a sua importância, têm o seu gabarito, eles são profissionais excelentes e eu conheço e tenho alguns como clientes, e eu sei do carinho e da dedicação que os médicos têm quando atendem planos de saúde. Mas também entendo, e eles também me falam muito sobre isso, que o atendimento particular é diferenciado exatamente para a demanda. Porque para conseguir atender e existem planos de saúde que monitoram o tempo de atendimento do médico. É verdade. Então não é que o médico do plano de saúde, ele é ruim. É porque o cenário que ele está inserido não favorece um bom atendimento. Nossa, você dá 15 minutos para um médico Não fazer tem um atendimento, não como. tem. A minha esposa está fazendo um tratamento uma vez, e a médica se recusou a estava em briga, a médica, ela estava em briga com o pessoal, porque ela se recusou a atender a minha esposa em 15 minutos. Aí o tratamento dela eu vou ter que fazer de 30 a 45 minutos, e se vocês quiserem é isso. Não, tem muita gente esperando. Esperem, eu vou ter esse tratamento é de 30 a 45 minutos. E foi feito assim, porque ela não aceitava atender em 15 minutos. Não é o médico que é ruim, É verdade, né, é o cenário que ele está que obriga ele a algumas situações, é ok? verdade. Então quando as pessoas perguntam assim: "Aonde estão os melhores médicos?",
eles estão fora do plano de saúde. Então, se você tem um diagnóstico e precisa desse diagnóstico, de um tratamento um pouquinho diferenciado, você vai ter que ter recursos. Esses recursos, quando você está doente, eles não vêm, se você não tiver uma cobertura de seguro. E aí você pensa em uma pessoa que precisa de uma recuperação relativamente rápida, para ela poder retornar às atividades dela, para ela poder voltar a trabalhar e ter recursos financeiros. Como é que ela vai conseguir se ela não está tendo um atendimento, que tem uma boa qualidade? Onde ela realmente vai ser atendida por um só profissional, dentro de 1 hora, com um atendimento individualizado, personalizado, então não tem como. Você não é uma ficha num computador, né, você Exatamente. é isso que faz toda a diferença. As pessoas pensam que você é uma fichinha que o médico olha no computador, vê lá o seu prognóstico, o seu diagnóstico, e vai dar a receita ou continuar a receita que o outro fez. Exatamente. Isso tem que acabar, É né, verdade. as pessoas têm que entender que o médico de família, o profissional que atende, ele tem que ter tempo e tem que ter condições para fazer o seu melhor. E acredite, todo profissional quer fazer o seu melhor. Todo profissional quer fazer o seu melhor. Às vezes ele é obrigado a não fazer por uma normativa, por uma regra, por um contrato com uma empresa conveniada, É né, verdade. isso complica demais. Exatamente. Então, como é importante, eu acredito que muitas pessoas, elas ainda precisam conhecer os benefícios de uma corretora, de o que ela pode ter de segurança diante de situações adversas, porque eu tenho certeza que ninguém quer adoecer, ninguém quer passar sofrer um acidente, ninguém. Você me dizer que alguém quer passar por um acidente, simplesmente por querer passar, eu acredito que essa pessoa, ela não deve estar bem das suas faculdades mentais. No Natal, agora passado, aconteceu uma situação com uma cliente minha, bem inusitada. Olha só, são 2 meninas que moram em Belém, Sim, são empresárias. Elas fizeram o seguro comigo, tudo direitinho, e elas estavam foi no dia 10 mais ou menos de dezembro. Eu quero colocar bem claro dezembro e a data para vocês poderem entender até o custo que foi isso. No dia 10 de dezembro, aproximadamente, elas iam para um congresso em São Paulo, as 2. Saíram de Belém, fizeram uma escala em Salvador para chegar em Guarulhos. Absolutamente normal. As 2 ficaram em Salvador. Por quê? Uma delas teve uma crise de cálculo renal. meu Deus, dores terríveis. Não dá para pensar, né? Não, Não dá para pensar. Saíram do avião, terra estranha, gente desconhecida, sem nenhuma referência, sem nenhum parente. Esse é o cenário que elas estavam. As 2 saíram do avião, foram para um hospital, me ligaram, tinha feito um seguro viagem comigo também, e foram para um hospital. O hospital era conveniado ao convênio que elas tinham, né, um convênio verde, é o máximo que eu posso dizer. certo. Ah, mas esse convênio entrou no, como a gente chama, no intercâmbio, e autorizou a internação dela, só não autorizou o pagamento do profissional médico. A hotelaria ela teve. Algum problema? Nenhum. Até o médico colocar um papel na mesa e dizer: "É 14.000 reais". Cleito, pelo amor de Deus, o que que a gente faz? Não há problema nenhum. Eu tive que literalmente acordar a equipe, porque nós temos celular pessoal dos
administradores das seguradoras. Eles não permitem isso. Quando nós ligamos, Sim. fora de horário, fora de expediente, é porque o negócio é sério. E aí eles Até têm para trazer agilidade à situação, né. até Que em que favor deles. exigia uma rapidez. Aí a seguradora deu 2 opções: ou ele era transferida ela era transferida para um hospital conveniado da seguradora, e fazia os tratamentos por lá, ou a seguradora pagaria diretamente o profissional. Se ela fosse transferida, olha só, se ela fosse transferida do hospital que ela estava para o hospital da seguradora, o custo ia subir para R$ 24.000, mas a seguradora iria arcar, que era Hum. conveniado com ela. Ela preferiu ser atendida pelo médico, porque já estava em tratamento, já Sim. estava internada, era cálculo renal. Cálculo renal você não pensa, você faz. É, exatamente. E aí a seguradora, então, liberou o pagamento direto para o médico de R$ 14.000. Mas você pensa que parou por aí? Elas perderam o voo para São Paulo. Sim. Elas estavam no meio do caminho. Quem estava sendo atendido era a cliente A. A cliente B era acompanhante, era apenas acompanhante. E como é que ficou essa história? Tínhamos que pagar a estadia da acompanhante, enquanto a cliente A estava internada, e ainda providenciar a viagem de volta, Sim. que elas não iriam mais para São Paulo, eles voltariam para Belém. E a passagem de volta no Natal, em época de festa, É elevadíssimo. entendeu? Então a seguradora arcou com a estadia da acompanhante, Muito bom. com a internação da menina, com o retorno delas para Belém, uma vez que foi frustrado, Sim. perderam a passagem para São Paulo, mas conseguiram voltar. Isso tudo pelo seguro viagem. Mas ela ainda teve direito à diária por internação e teve direito à diária de incapacidade temporária, o DIT, pelo período que ela ficou em recuperação, que foi mais ou menos uns 30 dias, mais ou menos, né, toda essa situação. Isso no período natalino, dezembro de 2025. E se a pessoa não está preparada nesse momento, se ela conta com a sorte, Verdade. é complicado. E sabe qual o problema? Não sei se só do brasileiro, mas nós não temos educação financeira para ter recursos guardados para uma situação como essa. O brasileiro foi educado a não ser educado. E aí, a gente sabe que uma demanda de saúde, ela não espera por tempo. Uma dor gritante, uma dor aguda, como dessa sua cliente, não espera. E aí, se essa cliente ela não tivesse assegurada, como é que seriam as demandas financeiras daquela família? Talvez teriam que pedir um empréstimo, sei lá, alguma coisa, seria Iria se forcar. seria realmente assustador. E são empreendedoras, elas têm funcionários, elas são donas de um café e têm funcionários que elas têm Sim, que pagar o funcionário, tendo dor de barriga ou não. sim, É. Bom, pois bem, Carol, eu estava pensando numa situação, você fala assim sobre educação, mas, eu acho que nós podemos, no formato de uma parceria, apresentar aos seus clientes, né, ao seu grupo, essa alternativa, né. Eu tenho como negociar com a seguradora e trazer um produto já formatado para o seu público, onde você pode apresentar para eles. E com isso ter um desconto significativo, né, diante do mercado, para poder aderir a esse tipo de produto, esse tipo de programa. Isso ajuda eles até a pagar o plano de saúde, pagar as contas de consumo e tudo mais. Então, se você me permitir, eu posso conversar com a seguradora e ver alguma coisa destinada ao seu público. acho importantíssimo
E, esse ano eu tenho tentado trazer parcerias de empresas que fazem sentido, né, não são empresas aleatórias, mas empresas que vão de fato trazer benefícios para os meus pacientes, porque, eu quero sempre o melhor para eles, até porque muitos hoje se tornaram meus amigos. Tenho pacientes que eu ando na casa, sou de estar em encontros familiares, né. Então, eu acredito que vai ser uma parceria enriquecedora, vai trazer muitos benefícios para os nossos pacientes, nossos clientes, e eu não tenho dúvidas de que será uma parceria de muito sucesso, Ah, né. que bom. Eu vou buscar essa interação, aí eu entro em contato contigo para você fazer contato com seus clientes. Mas me diz uma coisa, Carol, se alguém quisesse procurar a Carol Bessa hoje para fazer uma avaliação, fazer uma análise do 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 seu atendimento, aonde eles te encontrariam? Hoje o nosso espaço, ele fica localizado em Messejana, dentro do Complexo Kadosh, uma academia que fica localizada na rua Doutor Pergentino Maia, 1200. Lá nós temos tanto o consultório como também o estúdio de pilates. Para ter acesso diretamente ao meu WhatsApp, tem a rede social, que é @carolbessafisio, Carol com C. Lá temos um link de acesso diretamente ao WhatsApp e esse é o primeiro contato que o paciente pode ter comigo, Então eles podem te procurar diretamente no pela rede Instagram, pela rede social. social, né? Exatamente. Então vamos deixar o link da sua rede social para que as pessoas lhe procurem, Ótimo. tá, quiserem também tirar dúvidas, saber como que funciona. E eu, como aluno da Carol, posso dizer para vocês que isso faz toda a diferença no atendimento, gente. Olha, eu tinha uma visão sobre pilates e agora eu estou tendo realmente uma ideia clara da importância desse tratamento e da seriedade com que a Carol leva a a a empresa dela. É difícil conseguir uma vaga? É, mas ela está aí ampliando seus negócios, vai trazer outros profissionais que conversam com ela e de repente ela consegue abrir um novo turno, né, É, sim, com ok? certeza. Tudo dá certo, não se preocupe. Carol, enriquecedor esse momento, né, eu fico muito feliz em ter você aqui. E espero que dê tudo certo com você, com a sua empresa. E se Deus quiser, Carol, vamos ter novos momentos como esse daqui para frente, tá bom? Ótimo, muito obrigada. Foi um momento realmente enriquecedor e obrigada por, trazer visibilidade ainda mais ao nosso trabalho, ao estúdio, ao espaço, à minha profissão, a quem eu sou. Então muito obrigada, Cleito, e vamos aí pra essa parceria de sucesso. Amém. E eu vou trazer a quarta e última empreendedora para a nossa sequência. É uma pessoa fantástica, maravilhosa e que tem um testemunho de vida fantástico, mas vocês vão ficar sabendo depois. Essa vai ser um fechamento de ouro dessa série. E nós vamos fazer uma série com 4 empreendedoras. Muito bom. A última que eu vou trazer é uma pessoa fora do comum, fora da curva, extremamente alegre, extremamente contagiante. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, pelo tempo. Desejo a vocês um bom dia.